Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu decidi fazer uma reflexão. Geralmente quando eu faço apenas um áudio, mas hoje eu optei por fazer algo mais, podemos assim dizer, visual. E diante de alguns ocorridos, estou me referindo principalmente à Igreja Caris, Assembleia de Deus Caris, que é o nosso nome. Hoje eu acordei com o coração movido a partilhar algo com vocês. Eu demorei um pouquinho para fazer isso. Muito embora hoje seja o culto fé, um culto onde nós partilhamos daquilo que de fato cremos, que é o sobrenatural de Deus. O apóstolo Tiago, em sua epístola, no capítulo 3, no versos 14 a 18, ele diz: se pelo contrário, tendes em vossos corações inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal, é demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ele continua dizendo: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E diz assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que o promovem. Se eu voltar à minha leitura e for até 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, eu vou encontrar Paulo falando sobre uma igreja conflitiva. Falando de Coríntios, ele diz: porque Deus não é Deus de confusão. Você entendeu? Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Olha aqui, se eu quisesse parar e apenas deixar esses versículos, ficaria pelos seus pensamentos, você pensar ou raciocinar. Mas eu quero ir um pouco mais fundo. Esse ano eu estou caminhando para 30 anos no ministério pastoral. E nesses meus 30 anos incompletos, eu já tive a oportunidade de ver muitas coisas boas, como muitas coisas ruins. Coisas que muitas vezes me faziam repensar se era isso de fato que eu queria fazer. Mas o que eu percebo é que nesses últimos tempos e nos dias atuais, propriamente dito, eu venho percebendo que conflitos, confusões, intrigas, discórdias têm ocupado um espaço muito grande no corpo de Cristo. E eu entendo que armas como essa
elas são apenas armas malignas. São essas armas que mais Satanás tem usado para nutrir a sua capacidade destrutiva no reino de Deus. Quando ele semeia amargura, ódio, mexerico no meio do corpo de Cristo, entre os cristãos, ele simplesmente vai nos distrair, vai nos tirar o foco. Não sei se você está compreendendo o que eu quero falar. Vai machucar pessoas, vai afastar pessoas da presença de Deus, vai gerar um sentimento ruim, vai fermentar o lugar, a ponto de um lugar fermentado ele não poder desenvolver o reino de Deus. E o que eu entendo com isso é que, na sua grande maioria, essa arma, o qual o inimigo de Deus tem se utilizado, está baseado nas nossas fragilidades, na nossa falta de relacionamento com Cristo de verdade, com Cristo que ressuscitou, o Cristo que nos deu vida, o Cristo que se propôs e se propõe a nos transformar, porque sermos cristãos é sermos novas criaturas, sermos cristãos é sermos pequenos cristos. Nós temos a identidade do Cristo, daquele que é vivo, poderoso, transformador, porque essa é a missão de toda a igreja, de todo cristão, é ser um transformador e nunca um instrumento de dor. E simplesmente isso tem prejudicado o reino de Deus, a obra de Deus, a ponto de pessoas como eu, que não tem um nome em destaque, não pertenço às grandes mídias, sou um simples servo, como todo servo de Cristo deveria compreender que é. Porque tudo que temos, o que somos, o que fazemos é para a glória de Deus, não porque somos merecedores. Se temos um dom de pregar, de cantar, de fazer algo para o reino, é porque a nós foi doado esse dom. Não porque merecíamos, mas fomos presenteados. Devemos ser gratos pelo que temos e nunca se utilizar daquilo que Deus nos deu para menosprezar o outro. E isso às vezes, ela machuca, isso às vezes cansa qualquer pessoa, principalmente um líder, um pastor. Imagina você viver a vida se sentindo um bombeiro, tendo que apagar um incêndio, ou às vezes tendo que usar um pequeno balde para apagar um foco de incêndio. Que terrível isso, hein? Aonde é que nós vamos parar com tudo isso? E o que fazer então sobre todas essas coisas? Existe uma maneira bíblica, cristã de fazermos. E como seria? Agirmos com sabedoria, movidos pelo amor e pela graça de Deus, aprendermos a lidar no amor de Deus com os outros, pararmos e olhar os lados e olharmos à frente, que é o nosso foco, que é Cristo Jesus. E simplesmente não deixando que sentimentos ruins, palavras mal colocadas, nutram em nossas almas uma raiz de amargura. Precisamos nos livrar dela imediatamente. E começamos fazendo uma reconciliação com Deus, com o irmão. Sairmos da zona de autodefesa, de vitimismo, onde sempre eu sou
onde sempre fulano é culpado e eu sempre sou a vítima. Cada um de nós precisamos aprender a lidar com os nossos problemas, com os nossos traumas. Tiago ainda diz assim, no capítulo 4, verso 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que limitam na nossa carne? O que Paulo, o que Tiago estavam falando sobre situações adversas? Paulo fala sobre uma igreja conflitante, difícil, que é Coríntios, e Tiago está falando para todos. Ele está falando de onde é que procede tudo isso. Esse reino, essa separação, esse desejo que temos de querermos ser mais que o outro. Mas eu quero dizer para você, eu quero encerrar, dizendo que essa palavra ela deve ser aplicada na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, dentro da sua igreja. Você aprenda, como cristão e servo, lidar com seus conflitos e aprenda a honrar e respeitar o seu líder. Aprenda com Deus a exercer a função ao qual você foi autorizado a fazer. Ande no Espírito de Deus. Aprenda a andar em amor. Amadureça. Você só vai amadurecer se você experimentar viver para Deus, ser instruído pelo Evangelho. Faça uma coisa, não deixe Satanás ter vantagem sobre os projetos que Deus tem sobre você. Não deixe que Satanás venha usá-lo ou usá-la para ser um instrumento ofensivo ao reino de Deus. E vou te dizer mais. Não adianta você mudar de lugar, sair de uma igreja e procurar outra. Não. Sabe por quê? Porque você vai apenas mudar de ambiente. O problema pode estar em você. Você vai levar o problema para outro lugar. Você precisa mudar você mesmo. Você precisa entender aonde você está inserido. Você precisa ser um defensor fiel e verdadeiro da verdade. Não omita o que é verdadeiro, o que é puro. Não anda mentindo, não ande inventando falácias, onde só você vai se beneficiar, porque você pode ser um causador destrutivo daquilo tão belo que Deus colocou dentro de você. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11, Paulo fala sobre Cloe. E ele diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Cloe, ela se levanta como uma serva, como uma obreira, como um diácono, um cristão, e informa ao seu pastor sobre algo que precisa mudar, corrigir. Ela não está preocupada, ela não está querendo saber se vão chamá-la de X9. Ela quer cuidar daquilo que Deus deixou, que foi a igreja, que foi você, que foi eu. E a minha oração nesse momento é que Deus levante mais pessoas no reino de Deus, como a nossa irmã Cloe em Coríntio. Não esconda nada. Compartilhe tudo com o seu líder, com o seu pastor. Seu pastor está aqui para cuidar do seu rebanho. E você está aqui para obedecer a Deus e viver o melhor de Deus. Deus te abençoe e um abraço.